Então beleza, então em pipeline nós somos capitalistas tentando lucrar com a indústria do petróleo. Justo. E a gente faz isso selecionando ações que a gente vai executar. O turno ele é composto, o jogo é composto de 3 anos, cada ano, o primeiro ano tem 8 turnos, o segundo ano tem 6 e o terceiro ano tem 4, que é aqui na ponta. E cada turno a gente vai escolher uma ação e executar aquela ação. E depois de cada turno tem a fase de máquinas, que eu vou explicar um pouco mais pra frente o que é a fase de máquinas. Então vamos lá, as ações possíveis de serem escolhidas são, primeiro, tiles do governo, ou seja, você vai comprar pipelines do governo. Como é que você faz isso? Você coloca o seu placement, seu worker placement, em um tile, em um dos 4 quadrantes, se não tiver quadrante aberto, né? E aí você pode comprar até 5 tiles, sendo o que você colocou e mais 5 adjacentes. E talvez vocês não consigam enxergar daqui, mas esses tiles eles estão colocados de uma forma que eles têm 5 adjacentes, tá vendo? Ortogonalmente adjacentes, né? Claro. Então 1, 2, 3, 4 e o quinto é o que você selecionou. Pagando o valor correspondente ao número de tiles que você comprou, sendo 5 dinheiros para um tile só, 10, 20, 35 ou 55. Ele escala, né, o valor, é engraçado. Ele não fica mais barato, ele vai ficar mais caro quanto mais você compra. Essa é a ação de governo. Se você já tiver 2 quadrantes abertos no primeiro ano, você não pode abrir um terceiro. A partir do segundo ano, você pode abrir o terceiro quadrante e no último ano você abre o 4º quadrante. Então esses 4 quadrantes vão estar disponíveis durante todo o jogo. Essa é a ação de comprar tiles do governo. Aí você tem a ação de comprar tanques, que é esta ação aqui. Então você paga o valor do tanque que você quer comprar, então os 2 primeiros aqui custam 5 dinheiros, 10 ou 15 cada um. Você pode comprar quantos tanques você quiser, você pega eles e coloca no seu player board e te dá o direito a comprar de 2 a 4 tiles de oleodutos também, sendo 15 se você comprar 2 ou 40 se você comprar até 4. Só que você só pode comprar daqui, deste shop. A outra ação possível é a ação de máquinas e pipelines. Você pode comprar quantas máquinas você quiser, pagando preço, e é o mesmo caso do pipeline dos tanques. Então você pode selecionar de 2 a 4, pagando 15 ou 40, e colocar esses tiles e montar seu oleoduto, né? Eu vou explicar um pouco mais pra frente por que as máquinas funcionam. Quando você seleciona, a outra ação possível é de contratos e empréstimos. Então você pode pegar até 3 contratos aqui e colocar no seu player board. Quando você põe o contrato no seu player board, você pode colocar ele como ativo já logo de cara, ou colocar ele como postergado para o ano que vem. Contratos ativos têm que ser cumpridos todos os anos, não só no ano que está aqui, todos os anos você vai ter que cumprir ele. E os postergados, quando vira o ano, ele automaticamente vira ativo. Então, se você não cumpre contratos, você ganha um token de penalidade. Esses tokens de penalidade te tiram dinheiro no fim do jogo. Aqui você também pode pegar um empréstimo de 15 dinheiros se você, em troca de um token de penalidade. Esses empréstimos não voltam, você não paga o empréstimo, mas você no final do jogo vai ter um token que também vai perder dinheiro no fim das contas. Se você quiser acelerar o jogo, você pode fazer isso. Outra ação que você pode fazer é a ação de upgrades. E aí você compra esses upgrades que você pode colocar no seu player board. Eu não vou explicar cada um deles, mas é importante saber que quando se compra um upgrade, eu começo com o nível 1, que é esse da direita, e quem comprou paga o valor do upgrade e vira ele. É possível comprar até 2 upgrades por ação. E depois de comprar do upgrade, essa pessoa ainda pode escolher virar um outro tile desses virar um outro tile desse de uma outra linha. Quando isso aqui está preto, essa linha está indisponível para esse ano. Então, ou seja, ela está bloqueando outras pessoas de comprarem daqui também. E quando ela compra 2, ela não pode comprar nível 1 e nível 2 em seguida. O nível 2 tem que ser comprado numa outra ação, no outro ano, porque isso aqui só desvira no fim do ano. Então, e para comprar nível 2, você tem que ter o nível 1. Essa é a ação de upgrades. Qualquer uma das ações que você faça aqui do meio, elas te dão direito a fazer adicionalmente a ação que está lateral a ela. Que basicamente são ações de compra de barris de óleo. Então, para vocês entenderem, nós temos 4 mercados de óleo. O mercado cru, que são esses aqui em cima, e aí cada tipo de óleo, o óleo ele tem 4 níveis de refinamento. Cru, baixo, médio e refinado, totalmente refinado. Então a gente vai se referir a cru, baixo, médio e alto. Aqui é o mercado de barris crus, então você pode comprar os 3 tipos de óleo pelos valores que estão acima aqui de cada um dos quadradinhos. E aqui a gente tem os mercados refinados, que você pode, nos 4 mercados, você pode vender e comprar nesta ordem. Você pode ir lá e vender os seus barris e comprar quantos barris você quiser. No caso dos mercados refinados, você pode comprar ou vender barris crus, mas também refinados, se tiverem disponíveis. Então essas são as ações de mercado refinado 1, que é essa, mercado refinado 2, mercado refinado 3 ou mercado cru. Lembrando que você pode executar elas sozinhas
ou como uma ação adicional das ações do meio, pagando 10 dinheiros. Outra ação que você pode executar é a ação de rodar o seu pipeline. Então a ação de executar a pipeline, para você realizar ela, você pega o seu trabalhador e coloca em cima de um tile. E aí você pode executar todos os oleodutos que passam em cima daquele tile. Então neste exemplo eu poderia executar um oleoduto azul, do óleo azul, e 2 do óleo laranja. Para refinamentos mais de óleo, para cada etapa, esse é o custo em segmentos que a gente tem que ter do pipeline. Então, para eu refinar, por exemplo, um barril de óleo laranja, do cru para um baixo refinado, eu preciso ter 6 segmentos. Do baixo para o médio, 5, e do médio para o alto, 4. O segmento é cada um desse pedaço reto entre os nós. Então, neste exemplo que eu dei, este pipeline teria 1, 2, 3, 4 segmentos, porque aquele muda de cor. Então não conta. Aqui eu teria 1, 2, 3, 4 segmentos, e o azul teria 1, 2, 3, 4, 5 segmentos. Cada barril de óleo só pode passar por um pipeline numa ação. Se o pipeline somar o valor correspondente a 2 passos aqui, ele pode dar 2 passos de uma vez só, mas tem que ser um único barril, ele só pode passar em um pipeline. Então, o mesmo pipeline tem que somar múltiplos passos aqui, para poder ser refinado de cru para médio, por exemplo, ou de baixo refinamento para totalmente refinado. Então, essa é a ação de executar pipelines. Quando a gente compra a máquina, no exemplo da ação de máquinas e pipes, você coloca a sua máquina aqui em um tile. E a partir daí, no final de cada turno, você pode pagar 15 dinheiros para executar todos os pipelines que saem de todas as suas máquinas, não só de uma. Então, todos os pipelines que saem de todas as suas máquinas, automaticamente sem precisar de uma ação. No final do jogo, o que vale é dinheiro. Então, além de você poder pegar todos os barris que estão no seu player board e vender pelos valores que estão aqui, e colocar um preço em todos os seus pipelines de acordo com a tabela que está aqui, a gente ainda pode olhar para aquelas 4 cartas de avaliação. E essas cartas, elas são assíncronas, então cada jogo, elas têm, acho que são 13 cartas no total, a gente selecionou 3, e um deles sempre é pontuado, e aí muda o que é pontuado no endgame. Eu não vou explicar cada uma delas, mas é importante saber que os barris de óleo que ficaram aqui, são os pipelines que você tem, mais as cartas de avaliação. Tudo isso converte em dinheiro, e no final quem tiver mais dinheiro ganha o jogo. E é assim que se joga pipeline.